Boa tarde a todos, eu sou a Shaina Domingos, estamos aqui para mais um MTA Cast. Hoje o nosso tema é o Dia da Consciência Negra e estou aqui com meus colegas David Kenner, Márcio Queiroz e Matheus Rodrigues. Nossa pauta de hoje, ela versa sobre o Dia da Consciência Negra, a história, por que ele é tão importante, por que nessa data e trazendo para a realidade de 2021, quais são as bandeiras que levantamos, por que estamos aqui e o lugar de fala que queremos conquistar. No dia de hoje vamos iniciar nossa pauta, nosso roteiro, falando um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, a história desse dia, por que é o Dia da Consciência Negra, por que é essa data. E o Matheus vai falar um pouquinho para a gente aí. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no MTA Cash, ao Comitê Diversifica. Hoje vamos falar de uma data importante, em especial para mim, inclusive, que eu sempre ouvi dela em casa, que é o Dia da Consciência Negra. Esse podcast ele vai debater um tema do porquê que dos 26 estados, 27 com o DF, inclusive, estados da federação, somente 5 aderem a esse feriado, né? Os municípios, então, temos aqui uns números absurdos. Dos 5.570 municípios da federação, apenas 832 aderem também a esse feriado. E o porquê disso, né? Então, trazer um pouco dessas causas raciais, que para mim, inclusive, né, isso parece um pouco do quê? De racismo, né? Porque nenhum país que trouxe 4,6 milhões de africanos para cá durante a época da escravidão, que tem uma maioria de pessoas pretas, e não ter um feriado que é aceito por 100% do Estado, é algo errado, é algo a ser debatido. E, para isso, eu vejo que, assim, vou até trazer aqui uns contextos, né? Fiquem à vontade para complementar. O porquê que esse feriado ele não é aceito? Eu falo, para mim, como Matheus, eu vejo que o pessoal, como todo bom brasileiro, gosta de falar assim, eu não sou racista. E o racismo, eu vou resolver ele não falando sobre ele, vou resolver ele não tratando o negro como inferior. Então, se eu tiver um feriado que vai falar de consciência negra, de preconceito, eu estou meio que influenciando no negro. E isso é errado, né? Porque é justamente o contrário, né? O feriado é para fazer o quê, pessoal? A consciência do que aconteceu e do que, inclusive, precisa ser feito, né? A data 20 de novembro, ela foi escolhida, e essa data, inclusive, já era uma grande polêmica, né? Porque foi a morte do Zumbi dos Palmares. Mas vou falar para vocês, o Zumbi dos Palmares, gente, era um título, né? Então tiveram vários Zumbis dos Palmares. Alguns bons, outros ruins, mas vários. Né? O principal, que foi esse que foi morto, inclusive ele foi traído, né, por um irmão seu, infelizmente. E essa data foi escolhida para quê? Para mostrar mesmo a luta, porque quando a escravidão acabou, isso é uma coisa que eu queria falar muito, a população negra ela foi basicamente colocada assim, livre, sem terra, sem dinheiro, sem infraestrutura, sem nada. Então, imagine você hoje, tem lá a sua casa, tem ali um garfo, uma colher, um remédio, um fogão, uma roupa, e aí um dia eu faço para você, ó, você vai embora, hoje você está livre, e aí você não tem nada para você sobreviver. E aí você imagine, esse pessoal sem dinheiro, mas sabia que tinha ali um remédio para alguma coisa, que tinha um copo, um prato. Então, eu vou até aqui trazer um outro contexto, né? Por que sempre perto de um bairro rico tem um bairro pobre, uma favela, uma famosa quebrada? Por quê? Isso é uma coisa muito antiga. Lá atrás, quando o negro foi liberto, os primeiros foram o mais longe possível, inclusive. Mas alguns ficaram ali próximos. Por quê? Precisavam de um emprego, de uma fonte de renda, de uma comida. Então, tudo isso mostra como que o Brasil é um país que ele está ali enraizado com as culturas africanas, né? Então, isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento como sociedade. Só que, infelizmente, como a elite branca, não todos, inclusive, mas a elite branca que estava ali no controle, né, dessas massas, elas formam muitas opiniões. Eu vejo que é muito fácil para a pessoa branca, às vezes, vir já com uma ideia pronta que ela nem se questiona sobre o porquê e apontar. Um argumento que eu escuto muito é que o feriado da consciência negra deveria chamar feriado da consciência humana. Mas não, gente, isso aí é errado.
feriados da consciência negra para lembrar que no Brasil a gente tem uma desigualdade, ela precisa ser combatida, né, com a união dos povos negros e também ali com a conversão das pessoas brancas que têm atitudes racistas. Se essa data ela existe, porque a data da consciência negra, o racismo, o combate, ele sempre foi, assim, né, eu estou exemplificando, justamente por questão do Dia da Consciência Negra. Por que existe isso? Se essa data existe, ao meu ver, é justamente porque não teve um preconceito com pardos, com japoneses, com coreanos, foi com os negros, entendeu? Foi com os pretos. Então, eu acho que essa data ela é para esse combate. Esse dia é um dia de bastante reflexão para a gente. Ele foi uma data criada que não por acaso, né? Não foi criada por acaso, foi uma data criada por um contexto que todos nós vivemos, né? No dia a dia, né? Na sociedade. E por que não, como o Matheus falou, os estados não aderiram, por que não um feriado nacional, né? Por que não existiu? Porque normalmente quando vem de cima para baixo, né, as coisas funcionam no país, né? Matheus, eu achei incrível essa sua fala sobre não falar sobre racismo, não amplificar esse debate como uma forma de eu não sou racista, né? Que absurdo. Eu acho que tantas outras pautas são visibilizadas, são colocadas na mídia, e logo a nossa pauta, que é uma das mais importantes, que nós somos um país composto por muitos negros, ela é silenciada, ela não é amplificada, e isso é absurdo. E olha, não só a nossa, né? Os índios também, por exemplo, assim, esquecidos, sabe? A Shara falou um ponto que eu achei muito bom. Eu me recordo da escola do quê? Cara, eu aprendi a história americana inteira, aprendi sobre a Guerra Fria, aprendi sobre todo mundo, sobre a Inglaterra. Aí, quando veio a África, era só tragédia, só guerra civil. Então, assim, eu, como criança, falei, poxa, caramba, o que é a África? Hoje em dia, eu sou apaixonado pela África, porque eu conheço a história. Se você for olhar atualmente, desde que os colonizadores foram embora, né, da África, e eles, tudo bem, ficou lá uma bagunça, porque é uma questão de misturou as etnias, então várias guerras, vários conflitos, mas superado isso, se você pegar alguns países que já estão ali encaminhados, cara, economias assim gigantescas, né? Tecnologias, são países autossuficientes, né? Fantástico essa fala, Matheus, sobre a África, porque a África você pode encontrar uma grande cidade como se encontra em Nova York, né? Como uma pequena cidade também, que se encontra no Brasil, no interior. As pessoas condicionaram o nosso olhar para demonizar a África, com um conceito racista, de fato, né? Como se a África fosse o pior dos continentes, não tivesse riqueza, não tivesse desenvolvimento, não tivesse grandes talentos para o mundo, né? Isso, para mim, eu fico indignado, porque nosso referencial todo é europeu ou americano, e a gente não tem referências de raízes mesmo africanas, que hoje eu estou buscando isso, para me reconhecer realmente como um negro e de onde eu vim, e esse meu lugar mesmo, né? Aproveitando aí que você está falando com relação às referências africanas, normalmente as referências africanas que a gente tem são todas ligadas ao esporte, ou eventualmente algum um musicista, ou um artista, mas nunca como um grande empreendedor, como um grande empresário intelectual, entre outros. Isso é um ponto também que eu confesso que me incomoda, sabe, na sociedade, porque hoje em dia os negros eles são muito pautados com relação a esse tipo de profissão, jogador de futebol, cantor de pagode, sambista, não sei. Assim, eu falo porque isso tem muito comigo, tá? Eu tenho muito, não que seja um preconceito, que seja um demérito, eu até gosto muito, confesso, mas assim, essas referências que trazem, que são enraizadas na mente de todas as pessoas e que nunca chegou em mim e falaram assim, Márcio é um advogado. Nunca chegaram e falaram assim, Márcio, você é pagodeiro, sambista, é jogador de futebol. Mas nunca me chegaram e falaram, por que isso? Porque isso está enraizado na sociedade. Então, eu acho que a nossa consciência tem que mudar nesse sentido. Eu falo no geral, porque muita coisa mudou, o mundo está mudado. Hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo nos incluir no mercado de trabalho, em outras frentes, tanto quanto na área jurídica, quanto na área empresarial, quanto na área intelectual. Os negros hoje estão sendo mais vistos. Eu acho que a gente tem muito a evoluir, mas a gente já evoluiu bastante mesmo. É possível ver. É o que como eu falei com o David agora há pouco, a questão da gente se ver nos lugares. Hoje eu consigo me ver em muitos lugares, como eu não me via antes, como eu me sentia um pouco acuado. Hoje eu já consigo me ver, já consigo me posicionar, já consigo ter voz, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu não sou de me impor, mas eu gosto de ter voz, eu gosto de ser ouvido, me sentir importante, que é uma coisa que eu acho que todos, né,
gostam de ser e que muitas vezes eu me senti inferiorizado. Não por qualidade técnica, mas às vezes por não me ver nos lugares, entendeu? É uma situação engraçada que aconteceu. Engraçada não, né? Engraçada é a palavra errada. Uma situação triste que aconteceu essa semana. Teve a morte da cantora Marília Mendonça. E a mãe dela apareceu no velório, amparada com 2 pessoas. E aí, em todas as notícias, em todos os noticiários, em todos os blogs, em todas as informações que tinham, aparecia com a seguinte manchete: mãe de Marília Mendonça aparece amparada com seguranças. Mas, na verdade, quem estava amparando ela era o esposo dela. Né? Então, assim, só por ser um homem negro, forte e alto, é o segurança, né? Sim, por quê? E aí, simplesmente era o esposo dela. Então, assim, é o racismo enraizado, é o racismo estrutural, né? Estrutural, exatamente, que é esse que nós precisamos mais quebrar. Porque o racismo onde a pessoa te ofende, onde a pessoa te coloca numa posição realmente assim, às claras, graças a Deus, hoje nós já temos aí como crime. Né? Então é mais fácil combatê-lo. Se você se sentir, né, se estiver nessa posição, se for um dia, né, que acontecer uma situação desse tipo com você, nós temos onde recorrer, o que fazer. Mas esse racismo institucional é o mais complicado e é só educação. É só a educação que consegue mudar e trazer para a gente esse espaço. Porque esse racismo institucional, ele é nas nuances, né? Ele está intrínseco à sociedade. Então, ninguém reflete sobre... Você vive uma vida comum e automaticamente você já cria todo um estereótipo, né? Como o Márcio falou sobre a expectativa do negro na sociedade. Isso é um absurdo. Condicionar o negro. Tipo, você é médico, mas negro, médico. Por isso que é uma luta diária nos vermos representado nas instituições, nos lugares, nas profissões, para quebrar também esse ciclo, sabe? Esse ciclo de ser sempre aquela coisa, sempre marginalizados, sempre minorias. Não, nós vamos chegar nos lugares, estamos rompendo com isso, já estamos tendo vozes, já estamos alcançando os lugares que são nossos, né? Isso é fantástico. O Márcio tem até uma situação muito peculiar, né, Márcio, que aconteceu com você. Conta aí pra gente. Eu tenho... Se eu contar várias, todos, né? aqui, eu acho que o podcast vai ficar um pouco longo, mas eu tenho vários, assim. Uma das principais, assim, que eu tive, né, que foi recente, foi num hotel, que eu fui confundido com funcionário, não por uma pessoa, por várias vezes. Já chegou um momento, assim, de eu ir pra piscina, a pessoa subiar e falar, uma cerveja pra mim. Uma cerveja. Daí, assim, foi uma situação... Assim, eu confesso que eu me incomoda, mas eu sei levar de uma forma mais leve, sabe? O importante é a gente não tratar isso como um mimimi, sabe? Igual o povo fala, é mimimi. Não é mimimi, gente. Enquanto a gente não tratar essa pauta como... Porque se não me incomoda, pode incomodar outras pessoas. E é muito ruim isso, entendeu? E se eu confessar pra você, falar que não me incomoda, incomoda sim. Mas eu sei levar hoje com mais leveza, porque eu tenho maturidade para isso, mas pode ser que uma criança não tenha maturidade para levar da mesma forma que eu estou levando. Ela pode levar um trauma ali de infância, ter uma depressão, problemas psicológicos, a gente não sabe. A gente tem que praticar, mas o ser humano, hoje em dia, a gente tem que praticar, gente, ao meu ver, a empatia. Saber se colocar no lugar do outro, entendeu? Saber, antes de falar, né, saber usar as palavras adequadas para aquele momento, numa brincadeira. Hoje o mundo mudou, gente. A gente tem que aceitar que o mundo mudou. Não adianta falar que eu não concordo, que o mundo mudou. A gente tem que saber respeitar. Esse tema é, para mim, super oportuno, porque Dia da Consciência Negra, e o que mais falta nesse país é consciência com os negros, inclusive, porque eu vou falar como pessoa, né? Eu, Matheus Almeida Rodrigues, quando eu vou a um mercado, quando eu vou a um shopping, eu não posso me dar o luxo de assim, acordei, tô de bermuda, chinelo, camiseta, vou lá. Por quê? A depender da minha roupa, isso vai mudar o meu atendimento. Então, a minha mãe, guerreira, me ensinou que você tem que ir arrumadinho, vou resolver uma coisa mais séria, você vai mais arrumado, vou em algo mais simples, você pode ir de boa. Mas, exemplo, você tem que ir com um tênis, com uma calça, sem um boné. Eu gosto muito de usar boné, eu gosto, uma coisa assim, para mim é um acessório de roupa. Eu não posso usar em todo lugar, porque se eu entro em uma loja de boné, não sei, tá ocultando o rosto, tudo bem, tem aí os números de índices de violência, mas, gente, não é assim, não é um boné meu que vai dizer se eu sou não ladrão, porque tem político que usa terno e comete crimes absurdos, né? Então, assim, não é parâmetro para nada isso. Então, você compactuando aí do que você tá falando, minha mãe também praticamente a mesma coisa, ela usou praticamente as mesmas palavras. Filho, vai arrumado, dependendo da roupa que eu saio de casa, ela já falava, cabelo tinha que cortar toda semana,
Eu tinha que cortar cabelo toda semana. E esse cabelo que eu tô hoje em dia incomoda a minha própria mãe, só pra você ter noção, cara. Então, assim, são situações... Eu sempre quis ter, eu falei, mãe, eu vou usar. Hoje em dia não tem disso mais, não, no escritório. Minha mãe falava, não, em escritório de advocacia, você tem que andar arrumadinho, cabelo cortadinho, sempre alinhadinho. Hoje eu quero usar o cabelo desse jeito. Qual que é o problema, sabe? Então, assim... são situações assim que por que ocorre, entendeu? Que tem que mudar, gente. Então, esse para mim é o racismo estrutural que eu falo, que é o que já está enraizado na cabeça da pessoa. Trabalhar as nossas crianças para que elas venham com uma mente diferente. Eu trabalho isso com a minha filha diariamente. Minha filha tem um cabelo afro e todo dia eu faço questão de falar que ela é linda, o cabelo dela é mais bonito de todos. Porque eu acho muito bonito, sabe? Eu acho muito bonito as mulheres com cabelo afro. E eu queria muito que ela tivesse cabelo. A mãe dela tinha o cabelo afro e a sociedade fez com que hoje a mãe dela tenha o cabelo diferente. E ela falava, você vê as fotos dela quando era criança, é linda. Então, assim, por que ela fez isso? Por causa da sociedade que impõe. A pessoa, claro, ela usa os cabelos do jeito que ela quiser, mas a mãe dela falava isso comigo, que ela mudou por causa de coleguinha de escola, essas coisas que incomodavam, entendeu? Sim, pra mulher tem essa questão mesmo, né, de aparência, de estereótipo da mulher negra, né, porque assim, a mulher negra é mais valorizada no quê? No carnaval, onde mostra as curvas, exato, onde mostra essas coisas assim, e o cabelo, né, por exemplo, eu uso meu cabelo alisado, e eu gosto do meu cabelo alisado, mas eu amo o cabelo cacheado também, e se um dia eu quiser usar o cabelo cacheado, eu vou usar, e assim, hoje a gente pode ser o que quiser, o que eu bato, a tecla que eu bato, eu chego aonde eu quero e eu vou ser quem eu quero, independente da minha cor. E é isso que a gente tem que ter essa consciência, assim. Eu tenho uma situação engraçada que eu tava num barzinho e veio uma moça negra e ela usa o cabelo afro. Aí eu não conhecia ela, assim, eu não tinha contato nenhum com ela, e ela falou assim, nossa, você é uma negra linda. E aí, pra mim, já estragou. Porque você não fala com uma mulher branca que ela é uma branca linda. Por que você tem que falar com uma negra que ela é uma negra linda? É linda e ponto. Ou é feia ou é linda. Se você fala que existem negras lindas, é porque você quer dizer que algumas são feias. E não precisa dessa discriminação. Ou se você quer elogiar, fala, você é linda. E aí o segundo passo, ela falou assim, nossa, mas você deveria se amar porque você usa seu cabelo alisado. Aí eu fiquei assim, tá, eu não vou arrumar uma discussão no barzinho, mas eu falei assim, eu acho que você deveria repensar um pouco sobre o que você entende por ser negro, pela consciência negra, porque eu não preciso estar com o cabelo cacheado para ser uma negra, eu não preciso estar com o cabelo alisado para ser uma negra, eu posso ser a negra que eu quiser, estar onde eu quiser, no lugar onde eu quiser, independente, né, de o que a sociedade dita. E essa é a consciência que a gente tem que trazer, tanto para os brancos, tanto para os negros também. Que você chega onde você quiser. Eu sempre falo com meu filho, você vai ser quem você quiser, você vai chegar onde você quiser, independente da sua cor. Você vai batalhar, você vai estudar e vai ser quem você quiser. E é isso que nós temos que tentar deixar para a sociedade aí. Muito bacana o que a Chay fala, porque as pessoas tendem a entender que a consciência negra é uma data, apenas uma data comemorativa. E é a consciência prática do dia a dia. Essa desconstrução, esse reconhecimento, esse olhar. E as pessoas nunca param para pensar, para refletir de fato, olha, pessoas morreram lá para nós estarmos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Tiveram pessoas que construíram esse caminho, essa travessia, sabe? Eu acho importante desconstruir todo aquele olhar de o negro não precisa de reivindicar esse lugar. Precisamos, porque nós não estamos nos lugares que nós precisamos estar. Temos grandes referências, sim, mas ainda não é suficiente. Precisa mais. Precisa normalizar, como o Márcio falou. Não precisar mais ficar mecânico, sabe? No lugar, olha, eu preciso me comportar de acordo com o que os brancos dizem, de acordo com o que eles pedem, porque a sociedade não foi para mim. Não, nós também temos parte disso. Nós construímos esse país. Somos parte disso. Tem aquela fala assim, nossa, você é um preto de alma branca. Péssimo isso. Péssimo. A gente achava que, não, então para eu ser um preto digno, eu tenho que me comportar como um branco. Como assim, né? Não, tem vários. Quando o bicho tá pegando, tem uma situação ruim, uma coisa tá preta. Então, tipo assim, entendeu? Assim, agora quando melhorou, deu uma clareada aqui. Então, tipo assim, as coisas são coisas bobas, frases bobas, mas é tudo que liga a situações de racismo estrutural. Racismo recreativo, que seria. Exato, recreativo, exatamente. A gente tem que ter isso em mente, porque as pessoas crescem com esse estereótipo. Nós somos capazes, a gente consegue ver hoje que, né, a gente vai até trazer essa pauta, né, Matheus, que eu tinha falado, com relação à inclusão social,
que tá mudando no nosso país. Hoje aqui, graças a Deus, aqui no MTA, a gente consegue se ver aqui dentro. É um escritório que traz essa pauta, que trouxe essa pauta, que eu acho que deve ser pioneiro nessa situação, porque eu nunca vi isso aqui em algum escritório, pelo menos aqui em Minas Gerais. E a gente consegue se ver aqui dentro, sabe? Eu consigo me ver representado, bem acolhido, desde o momento em que eu cheguei. E para mim, eu vejo o MTA hoje como um escritório, não porque eu trabalho aqui, mas eu vejo um escritório inovador nesse ponto, sabe? De buscar tratar essa pauta com seriedade, tirar um momento, reservar uma sala de reunião, um dia, sabe? De um horário de expediente, para que a gente trate essa pauta, né? Tão importante para a gente. Sim, com certeza. Isso mostra muita maturidade. E olha, esse vídeo, inclusive, eu vou até ensinar uma coisa que estava aqui para falar. Recentemente, teve uma empresa que ela fez abriu um processo seletivo só para negros. Causou uma revolta do pessoal. E eu pergunto para vocês, revoltados, qual a revolta? A maioria do corpo dessas empresas são de pessoas brancas. Você abrir ali um programa para você trazer executivos negros, você vai colocar, às vezes, onde não tinha ninguém negro ali para trabalhar. Então, assim, qual a revolta? Porque é isso que eu às vezes, eu me pego perguntando assim, por que algumas pessoas, elas se ocupam em dificultar, né, algumas questões raciais? Porque, às vezes, você vai ventilar algum pensamento de racismo, a pessoa, ao invés de falar assim, putz, verdade, eu vou pensar sobre, eu falo assim, não, é vitimismo seu? Você que quer criar um problema? Não, gente, não é um problema. A realidade está aí, nua e crua, para todo mundo ver. Só que esse que é o ponto principal, né? O mundo está mudando. E essas minorias, que na realidade são maiorias, estão percebendo. Estão ali tendo acesso a conhecimento, a faculdade, estão consumindo. Eu sempre falo para alguns amigos meus que eu gostava muito da Princesa Isabel. Porque para mim chegou que ela foi a pessoa que acabou com a abolição. Então, inicialmente, eu falo assim, putz, que pessoa da hora. Só que daí, depois que você começa a estudar a história, ver o contexto, tudo, você fala assim, não foi bem assim também, entendeu? A pessoa legal. E olha, li um livro, tem um tempo, muito bom, inclusive, chamado Uma Breve História da Origem do Brasil, muito bom mesmo, fica a recomendação. Eu gosto muito de história. E esse livro, ele traz um ponto que eu nunca tinha ouvido falar, que foi um pequeno processo de embranquecimento que rolou aqui no Brasil com o fim da escravidão. Por quê? O negro não tinha dinheiro, né, não tinha como em si consumir, e também, na época, né, o Império achou interessante o quê? Tornar o Brasil, que era em si sede do Império, né, um pouco mais europeu. Então é por isso que hoje em dia, no Brasil, nós vemos tantos espanhóis, franceses e etc. Não que seja algo ruim, né, mas esse pessoal veio para cá, exemplo, a convite do Império, receberam incentivos, terra, um monte de coisa, enquanto isso a população negra estava lá, a sua própria sorte, sobreviva, faça você o seu melhor. E aí hoje em dia a pessoa vira para mim e fala assim, Matheus, mas você não acha errado cota? E eu falo, não. Sabe por que eu não acho errado cota, gente? Porque eu mesmo, né? Eu sou um cara que eu falo sem vergonha, peguei DP na faculdade porque eu chegava mais tarde na faculdade. E sabe por que eu chegava mais tarde na faculdade? Porque eu trabalhava muito longe da minha faculdade. Então eu chegava às 7h30, 7h40, e eu tinha um professor que falava assim, você não é especial, eu tenho horário, só que, cara, eu preciso pagar a minha faculdade, deu para trabalhar, né? Então, assim, essas coisas que as pessoas não veem, que todo mundo tem a sua dificuldade, e o homem e a mulher negra encontram, sim, muita dificuldade. Você nasce no Brasil preto, e isso vai meio que te limitar algumas coisas. Então, você tem que lutar muito, só que nós estamos aqui para dizer para vocês que, sim, trabalhem, vão atrás, que vai dar certo, você vai encontrar, sim, alguém para te dar um apoio, e corra atrás do seu sonho, sabe? Não se limite a fazer o que a vida te dá. Talvez hoje você esteja num emprego que você não goste, numa área que você não goste, mas amanhã, cara, você pode estar aqui fazendo algo que você, assim, quer. E só para encerrar, eu, né, na minha arrogância humana, uma vez falei assim, jamais vou trabalhar em mercado, jamais vou trabalhar em shopping. E, cara, quando o cinto apertou, que eu perdi emprego, que tinha 1.000 e pouco para pagar de faculdade, arrumei um emprego em um shopping de vendedor de sapato, vendia sapato pra caramba, e foi assim que eu terminei a minha faculdade. Hoje eu sou advogado, eu falo, pessoal, ganho pra pensar, mas é isso, tive sim que fazer um caminho, inclusive ainda estudo muito, sabe, estudo mesmo, tô aqui, vendo inglês, alemão, porque assim, já que é para ser bom, mas vou ser bom com força, para não dar desculpa para ninguém falar de que
O Matheus... Não. Tudo mérito meu, estudei muito, trabalhei muito. Tive uma professora aqui do ensino médio que essa frase dela para mim era muito boa. Eu nunca fui uma criança assim muito... A gente só vira adulto, né? Muito mais velho, certo? Então, se eu hoje fosse esse Matheus, eu tinha estudado muito mais lá atrás. Mas o mundo era outro. Então, como qualquer criança normal de escola pública, gostava de uma conversa, de uma bagunça. Eu tive uma professora que ela me disse uma frase que ficou marcada na minha mente. Ela falou assim, Matheus, isso continua assim. Você sabe qual vai ser a frase que você vai repetir na sua vida? Caixa livre. E isso na hora eu ri muito, porque eu não entendi. Depois eu falei assim, quer dizer então que na mente dela eu vou ser só um operador de caixa, como também se fosse algo ruim. Recentemente ela me encontrou, né, no fórum, a cara dela foi assim, impagável. Matheus, é você? Eu falei, sou eu. O que você está fazendo aqui? Você está processando alguém? Eu falei, não, eu sou advogado. Você virou advogado? Então, tipo assim, você vê, para ela é algo assim, nossa, ao invés de vir, Matheus, você às vezes é ruim com números, mas você pode ser bom com português ou com outra coisa. Vamos trabalhar com você, porque falta isso, falta esse amor, esse carinho, de modo geral, inclusive, né? Não só com os pretos, mas com todo mundo. Inclusive, fica aqui o meu apelo aos professores. Independente de questão de valores, cara, amem a sua profissão, sabe? Trabalhem com amor, porque vocês são a base de tudo. Entendeu? Então, ali, bons profissionais vão vir dali. Matheus, complementando aí o que você está falando aí com relação à escola pública, estudo, o regime hoje nosso, no Brasil, ele é feito para a gente falhar, gente. Ele é feito para a gente dar errado, o regime público, né? Ele não foi feito para a gente vencer. Ao meu ver, parece que nem é interessante para os governantes, né? Que a gente saiba muito, sabe? Porque eu também vim de escola pública e eu, graças a Deus, eu consegui entrar no Enem, peguei aquela primeira leva do ProUni e tudo mais. Graças a Deus também não paguei minha faculdade, tive esse privilégio, graças a Deus. Mas eu percebi as dificuldades que eu tive quando eu fui para o ensino superior, que eram lá de trás. É o que você falou, se tivesse com a mente que eu tenho hoje lá atrás, eu tinha estudado muito mais. Mas o regime é feito para você falhar, entendeu? Dá tudo errado. É tudo errado. Os professores, por mais que se esforçam, são mal remunerados, são N situações que fazem a desmotivação tanto do professor quanto do aluno. E assim, o que a gente quer é o que eu penso, é o que eu penso para a minha vida, assim, e creio que todo mundo tem que pensar, que a gente quer só uma oportunidade. Isso. Não é vitimismo, não é mimimi, é oportunidade. Porque o que eu peço em todas as entrevistas de emprego que eu vou é oportunidade. Me dá uma oportunidade de trabalhar, de mostrar que eu sei. Porque eu acho que todos nós somos capazes, entendeu? Independente das situações, eu acho que seja na qualidade técnica, seja com a força de vontade, com garra, eu acho que a gente consegue sobressair, sabe? Então, assim, levar isso para a vida. Ninguém quer ser mais que ninguém, ser igual ou diferente. A gente quer oportunidade, é isso que a gente quer, inclusão social. A gente quer se ver mais nos lugares, né? Eu acho que esse, para mim, é um dos principais pontos aí da consciência negra. Matheus, eu achei muito interessante essa fala que você fala sobre a humanização das relações, como todas, mas o negro também. Eu acho que tem que ter uma preparação também dos profissionais, sabe? Eu vejo que falta esse preparo nas instituições, porque tipo, nós temos uma política de inclusão, mas e depois, o que nós vamos fazer com o negro? Sabe? Na escola também eu vejo muito isso, porque eles foram programados para abortar os nossos sonhos. Você não é capaz, você não vai chegar. Eu vejo muito isso dentro do espaço acadêmico, porque eles te matam aos poucos, sabe? Porque você quer mostrar todo o seu talento, a sua vontade, a sua inteligência. Não, eles começam a te cortar. Eu percebo isso na minha vivência dentro da universidade, porque quando eu me expresso, já olham torto, acham estranho. Exemplo disso de profissionais negros, que eu acho que é importante ter também essa relação, porque é diferente o tratamento quando você tem um profissional negro. Eu vi uma reportagem de uma médica, uma dermatologista, que ela recebeu um paciente negro que ele todo travado, todo tímido, todo com medo dela tocar no cabelo dele, tocar na pele dele, e ela, não, pode deixar, eu estudei para cuidar de você. Ele saiu dali assim, leve. Olha, como que é significativo você ter uma pessoa que vivencia as suas dores, que entende o que você é, olha para você e fala, eu sei o que é isso. Sabe, para mim é muito importante essa humanização. Então, as instituições precisam aprender a lidar com a gente, sabe? Desconstruir alguns mitos, tentar compreender. Beleza, pergunta, sabe? Como que você quer ser tratado? Leia,
vamos estudar, vamos amplificar esse lugar, vamos desconstruir, porque realmente nós já estamos falando isso há um tempo, a mídia, na nossa literatura, na nossa arte, na nossa escrita, todo dia nós falamos sobre nossas vivências e eles precisam se atentar, porque o mundo está mudando, né, gente? Ô, gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão do racismo estrutural, né, das raízes que a gente tem, né, com as referências que a gente tem no passado aí, né, seja ela familiar, seja ela, né, artista ou algum ícone, né, que possa trazer para a gente uma reflexão aí para a sociedade atual. Não sei o que vocês acham, mas assim, eu acho que é um tema importante para a gente trazer aí para o nosso bate-papo, né? Eu acho que principalmente no nosso meio temos Joaquim Barbosa, né? Eu lembro que quando eu pensei em o que fazer na faculdade, o que eu seria, eu lembro que estava passando na TV Senado e aí apareceu ele. Aí eu, gente, um negro pode estar ali? Cara, então eu posso um dia chegar ali. E aí foi que eu comecei a pensar, e o que eu vou fazer, apaixonei pelo direito. E assim, e ter ele hoje como uma referência no meio jurídico foi sensacional. Mas assim, nós temos todas as referências, né? Principalmente as nossas mães. Claro. Eu falo que uma mãe negra, ela tem um trabalho dobrado, porque além de educar, ela tem que nos ensinar a nos amar, né? Então, assim, essa consciência negra que elas trouxeram pra gente também, né? Nossos familiares, assim, é muito importante a gente lembrar. Eu tenho, assim, né, complementando o que você está falando, Thiago, eu tenho com minha mãe como referência, assim, nesse ponto, sabe? De quebrar paradigmas mesmo. Porque minha mãe, ela é uma pessoa que... Meu pai, ele é um cara sensacional, mas ele é um cara com uma visão mais fechada. Então, pro meu pai, eu lembro muito bem, isso marcou minha vida, porque eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu me matriculei no Senai para fazer metalurgia. Meu pai é metalúrgico. E minha mãe falou, meu filho não vai fazer isso. Meu irmão já fazia faculdade nessa época, e meu pai e minha mãe pagou. E a minha, graças a Deus, eu consegui dar esse privilégio na minha mãe de ela não ter que pagar a minha faculdade. Mas ela, assim, foi uma quebra de paradigmas para mim, na minha vida, porque eu, até então ali, eu confesso que eu estava meio perdido, adolescente, e seguindo o rumo da vida mesmo. E eu consegui me achar no direito, né, após isso, e gostar. Entrei, aprendi a gostar. Não confesso que eu nunca quis fazer, que eu sempre quis fazer, que era o meu sonho, mas eu me achei ali. Então eu confesso que ela, para mim, foi uma quebra, assim, de paradigma para minha vida. Assim, eu achei muito importante a visão que ela teve naquele momento, assim, na minha vida, sabe? O meu exemplo de consciência, né, é sempre as mulheres da minha família, todas elas, as matriarcas, minhas avós, porque elas trouxeram um conceito também de me reconhecer negro, que ao longo de toda uma vida eu tentei apagar todos os traços, como a boca, o nariz, eu não me aceitava, o cabelo, e aí ao longo do tempo, não, você é lindo, esse tratamento de afeto também, de nos amar, né, eu sempre tenho uma brincadeira, eu participo de um coletivo preto que é negros e negras estão se amando, né? Ao todo tempo. Então, assim, nos reconhecer. Então, a minha referência de beleza era sempre branca, o que era bonito, toda a minha referência de vida era branca. E aí, agora, depois de me mergulhar nesse lugar e esse afeto familiar e referências com as mulheres pretas da minha família, não que os homens não tenham, mas eu acho que as mulheres têm essa coisa muito forte pelo cuidado, né? A maternidade leva para esse lugar. Trouxeram isso para mim também, que eu quero passar para meus filhos, quero passar para as pessoas ao meu redor, e toda pessoa preta que passa no meu caminho, olha, você precisa se amar, você é lindo, você é precioso, você é incrível, você pode tudo, porque é interessante fazer isso, esse sentimento de irmandade também que eu levo para minha vida, né? E talvez, assim, Davidson, só complementando o que você fala, não só com falar, mas com o jeito de tratar, entendeu? Totalmente. Fazer com que a pessoa se sinta bem, simples, entendeu? Porque às vezes o falar pode causar uma sensação mais assim, mas que a pessoa se sinta bem, se sinta à vontade, se sinta tranquilo, né, para lidar, né, Matheus? Eu também tive, assim, como referência mesmo, foi a minha mãe. Minha mãe, ela veio terminar o ensino médio, acho que tem alguns anos, né? E ela sempre soube ganhar dinheiro aqui em São Paulo. Eu sou baiano, eu vim pra cá, ela também. E minha mãe sempre falou assim, vai estudar. Então eu lembro que eu queria ir brincar, ela vai pro curso. Então eu sempre fiz curso de informática, inglês e por aí desde cedo, porque minha mãe falou assim, estuda, filho, que estudar vai ser o diferencial. Inclusive eu sou muito grato por isso. Obrigado, mãe. Tive, sim, tá, uma referência que eu me recordo muito, que foi um homem negro que eu vi em um mercado. Lembro que na época ele estava com uma Mercedes maravilhosa. Eu falei assim, cara, olha esse irmão nessa Mercedes.
ele desceu com um terno, coisa e tal, e a gente, tipo, era uma molecada, todo mundo ficou olhando, né? Ele falou assim, aí, gostou do carro? Pode vir aqui olhar, coisa e tal. Aí alguém perguntou pra ele assim, tio, o que você faz? Ele falou, ó, eu sou advogado. Eu falei, porra, olha esse cara advogado. Caramba, né? Ele tá aqui, tipo, com um carro que eu nunca vi um homem negro dirigindo, tipo assim, e é dele em si. E também depois, com o tempo, eu conheci uma pessoa que eu sou muito fã, né, que é o Machado de Assis. Tem algumas pessoas que não gostam, mas eu gosto muito da leitura dele, e eu achava que o Machado era branco. Eu falo isso sempre, eu achava, porque para mim parecia que ele era branco. A sociedade falava dele como pessoa branca, e eu descobri que ele era negro. E não só eu, como muitos ainda hoje acham que ele é branco. Gente, Machado de Assis é preto, tá? Só para constar isso para vocês. E aproveitando, meus amigos, também para trazer o tema de reflexão, o que as pessoas brancas podem fazer para melhorar isso aí, né? Porque não somos nós os culpados disso, né? Eu vejo que a pessoa branca, que ela tá ali, né, no cargo de diferença, que ela pode contratar, que ela tem ali mais poder na mão, ela tem que ter um pouco mais de sensibilidade, né? Ser menos exigente. Não tô falando que a pessoa negra precisa ela tá ali inferior, não é isso. Mas às vezes você vai cobrar ali uma faculdade de elite que o negro não vai poder fazer. Vai cobrar ali um MBA que, cara, não vai, às vezes nem o próprio branco, pobre, não faz, porque o MBA é um absurdo, né? Então, assim, ser mais flexível, trabalhar mais nas pessoas, investir em si, no seu capital, porque, infelizmente, eu vou até falar aqui um tema polêmico, tá? Mas eu vejo que, às vezes, o crime, ele pega muitos talentos que as empresas dizem não. Entendeu? E esse pessoal vai para o crime organizado, porque o pessoal acha que assim, vamos falar de crime, mas você acha que o pessoal que está lá também não é como se fosse uma empresa? É errado, obviamente. Mas, cara, vão lá, fazem um trabalho assim contábil que você fala, caramba, às vezes você pega um computador e fala assim, ele não faz esse mesmo trabalho. Mas por que esse jovem que é bom em matemática, hoje trabalha para o crime e não trabalha para uma empresa, entendeu? Então, esse é o ponto que tem que também trazer para o debate, né? É verdade, Matheus, é a questão que eu falei anteriormente, da oportunidade, né? O que a gente quer é oportunidade. Então é ter esse viés mais, não dirimino um do outro, porque eu acho que nessa sociedade todos nós somos iguais, mas levar em consideração essa questão, né, de inclusão, entendeu? Da necessidade da sociedade preencher essa correção aí, que historicamente esse erro histórico que vem, né, na sociedade, que é visivelmente perceptível, entendeu? Todos nós conseguimos ver. Isso é fácil, é fato. Você entra nas grandes empresas, se você fazer uma comparação aí dos grandes CEOs aí das grandes multinacionais, se você pegar 2 ou 3 pretos, são poucos, entendeu? Se você pegar aí os grandes nomes da sociedade, claro, tem muitos negros importantes e que conquistaram bastante coisas, mas eu creio que com muito esforço, mas são poucos também comparando. Então, assim, a questão é uma correção histórica. Eu acho que a gente precisa de repensar, de colocar na cabeça de todo mundo que isso não que a probabilidade e que quem sente essa não inclusão, às vezes preconceito, mais a pessoa da pele negra mesmo, a pessoa preto mesmo. Ele sente isso, entendeu? É muito fácil julgar sem estar no lugar do outro, entendeu? Eu pratico isso muito, eu tenho isso como método de vida, de praticar mais a empatia, de saber me colocar no lugar do outro. Eu acho que isso que a sociedade precisa. Não só os brancos, mas são também os negros, todas as etnias. A gente precisa de praticar empatia, saber se colocar no outro. A partir do momento que a gente conseguir se ver no outro, eu acho que a sociedade vai corrigir esse erro histórico aí que existe aí ainda. Eu acho que o papel do branco, na minha visão, seria também a oportunidade, eu acho que é muito importante, mas também essa consciência dele também, né? De deixar o negro falar por si. Não querer tomar o protagonismo do negro, porque eu vejo muitos brancos tentando minimizar as nossas falas, ou, não, mas não é assim, mas não, vocês estão se vitimizando. Não, o branco ele tem um importante papel porque a sociedade foi configurada para ele, a partir dele, com o olhar dele. Então, ele pode sim conscientizar os deles, sabe, trazendo negros para o espaço, dando a oportunidade de poder falar, de poder mostrar as suas capacidades pelo negro, não por ele falando. Eu acho que isso é muito importante, essa oportunidade de fala também. Sim, e resumindo, assim, o que eu acredito é que para a população negra, a maior consciência negra é nos posicionar. E para a população em geral, a população branca,
a maior consciência negra é se reeducar. Eu acho que fecha com isso. Teria muito mais coisa para falar, mas fiquem ligados que aqui no MTAcast vai continuar sendo esse tipo de conteúdo. O Diversifica está trabalhando para isso. Eu queria agradecer muito, tá, pela oportunidade de falar sobre esse tema e esperamos que esse tipo de ato seja cada vez mais comum em todo tipo de empresa, nas famílias, porque são com esses pequenos passos que nós vamos um dia alcançar um nível de maturidade e igualdade no Brasil para todos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Foi uma oportunidade de poder falar sobre as minhas questões. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre isso e foi um espaço maravilhoso que a MTA abre pra gente.